Bom, galera, eu já fiz um vídeo falando de Revamp, falando de Secret Lover, mas infelizmente, na hora de subir pro YouTube, o YouTube brecou, por causa de direitos autorais, aquela coisa toda. Pra não perder completamente o vídeo, eu sei quais trechos deram problema. Então, o que eu vou fazer? Vocês vão ver aqui nesse vídeo, metade eu usando uma roupa, a outra metade usando outra roupa. Então, por isso que eu tô explicando aqui que esse vídeo, ele foi gravado em 2 momentos diferentes, mas eu tentei aproveitar ao máximo o vídeo anterior que eu tinha feito e incrementei aqui com outras questões. Então, assim, gente, vamos falar de Revamp, que é um BL aí que estreou, é um BL da GMMTV, estrelado aí por Bonprem, que é o meu casal aí, BL favorito, né? Eles que estrelaram Between Us, que é o meu BL favorito forever and ever, entendeu? Mesmo sendo de uma produção de 2022, ele ainda continua sendo meu número 1 no meu coração. E vou falar também de uma produção taiwanesa que se chama Secret Lover, que tá em andamento. Então, esse vídeo é pra gente falar aqui das minhas primeiras impressões. Então, simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. Espero que vocês não estranhem a minha voz, até porque eu tô um pouquinho fanha. Não sei se eu tô com alergia ou gripada, tô alguma coisa assim nesse sentido por causa dessa mudança louca de tempo, tá? Bom, a gente vai começar falando primeiro da produção tailandesa Revamp, tá? Que só teve um episódio até agora. E na segunda parte do vídeo eu vou falar sobre Secret Lover, que é um dorama IBL que tá sendo maravilhoso. Vou dar aqui as minhas primeiras impressões e falar dos 4 primeiros episódios, tá? Então, com relação a Revamp, eu vou primeiro aqui dar a sinopse, tá? E depois eu vou falar do elenco e vou fazer uma análise aqui do que eu achei do piloto da série. Esse BL, na verdade, rolou-se muita história por trás dele. Então, primeiro eu vou dar uma contextualizada com relação à história da produção em si, porque demoraram aí alguns anos, né? E aí depois sim eu vou adentrar nos detalhes aí do BL. Simbora nós. Então vamos falar aqui da história, né? Pum, que é interpretado pelo Prem, é um jovem dono de uma loja de antiguidades e ele é contratado por seu amigo próximo para consertar uma pintura. No entanto, Pum é acidentalmente cortado por um pedaço de vidro que mancha a pintura com sangue. Isso desperta Ramil, que é interpretado pelo Bom, que é um vampiro, né? É o último herdeiro de uma família de vampiros que estava selado em uma pintura por mais de 100 anos. No entanto, Ramil está impotente e está sendo caçado por um grupo de caçadores. Pum deve, portanto, ajudar Ramil a recuperar os seus poderes, procurando por seus outros seguidores, o que gradualmente desenvolve seu relacionamento. Eles vão ter um relacionamento amoroso ali no meio do caminho, né? Como Pum, Ramil e o grupo de caçadores em sua caçada se desenrolarão. E um humano e um vampiro podem se amar? Descubra em Revamp The Undead Story todos os sábados, ou seja, vai passar aí episódios novos todo sábado, ou seja, todo final de semana a gente vai ver aí o nosso vampirão bom. Vai estar disponível no aplicativo da iQIYI, né? Então, assim, gente, eu tô esperando por isso já há anos, até porque esse projeto já teve um elenco, mudaram o elenco quase todo, até porque o Bonprem saíram de uma agência e foram para outra agência. Aí, quando foram para outra agência, mudaram o roteiro do dorama, ou seja, muita coisa aconteceu de lá para cá. Realmente, antes, essa produção tinha uma pegada um pouco mais séria, um pouco mais dramática, mas eu acho que eles resolveram não deixar a história tão séria assim e botaram um pouco de comédia no meio, até porque o Bonprem já fez aí diversas histórias de comédia romântica, eles são muito bons em timing de comédia mesmo, então eu acho que foi muito acertada essa pitada aí de comédia que tem na história, porque eu acho que assim, vai dar pra eles explorarem melhor essa questão da comédia, que eles são tão bons, né? E a gente sabe com certeza que vai ter um pouco de dramaticidade também, até porque histórias que envolvem vampiros sempre tem uma coisa meio dramática ali no meio. Então vai ter drama, vai ter romance, vai ter comédia, vai ter de tudo um pouco. Eu acho que eles são ótimos nessa pegada aí de diversos gêneros misturados, né? Então eu tô com grandes expectativas de que vai ser uma grande estreia aí, não só de agosto, mas do semestre. Só falando um pouquinho mais
mais aqui sobre a ficha desse BL. O nome em português até fica meio esquisito, né? Reformule a história dos mortos-vivos. Eu prefiro Revamp, particularmente, né? Bom, esse BL, tá? Estreou no dia 23 de agosto. Vai ter aí 10 episódios de 50 minutos, mais ou menos, tá? E o conteúdo aqui não é tão sério assim, né? Então, a censura é mais 13, então aí adolescentes estão liberados aí pra assistir esse BL, tá? Que na verdade é uma mistura de gêneros, né? Nós vamos ter aqui nessa história ação, mistério, romance, drama, fantasia e sobrenatural, ou seja, bastante coisa misturada mesmo, tá? Temos aí um relacionamento humano-vampiro, temos caçadores de vampiros, temos aí uma diferença de idade enorme, né? Temos aí bastante coisa envolvida nessa história. Eu acho que essa história tem tudo pra dar certo, tá? Vamos falar um pouquinho aqui do elenco, né? Já falei um pouquinho do Bom Prem, né? Que eles fizeram aí, não só Between Us, mas também Until We Meet Again, entre outros BLs. É um chip aí antigo, que tem um fandom, que é o Brócoli, né? Um fandom sólido, né? Então, assim, eu sou Brócoli Forever, tá? E, assim, eles sempre têm uma química incrível, e aqui não tá sendo diferente, tá? A química tá 100%. Vamos ter aqui o Mark interpretando Metas, Metas, agora não sei como é que tá ali, não lembro agora como é que tá no BL. Ele esteve lá em Perfect Ten Liners de 2024, ele tava super bem no Perfect Ten Liners fazendo um universitário, novinho, na verdade, né, tava entrando na universidade. Mas assim, ele pode até ter cara de novo, mas ele é um pouquinho mais velho, tá? Aliás, ele é mais velho até do que o próprio Prem. Ele tem 28 anos, não parece, mas ele tem 28 anos. Quando eu vi a idade dele, eu fiquei chocada, né, porque eu não sabia lá no Perfect Ten Liners que ele tinha essa idade, né? Temos aqui também um ator mega famoso, que é o Barcode, né? O Barcode tá vivendo o Seer, né? E temos aqui o Barcode, pra quem não se recorda, né? Em 2023 ele fez Dead Friends Forever, que também tinha uma pegada ali de mistério, de suspense, essa pegada aí misteriosa, né? Temos aqui também o Aum, né? O Aum vai fazer aqui um doutor chamado Mekin, né? Ele fez Boys in Love, que foi um BL aí desse ano, um BL super fofinho também, que se passava ali na escola, né, no ensino médio. Então, gente, é isso, é um elenco de peso mesmo. Infelizmente, quem tava lá inicialmente no elenco e foi substituído, né, quem tava era o Santa e o Boss. Com o Santa, o Boss ia ser incrível, eu não duvido disso, mas, obviamente, esse elenco aqui, do jeito que tá agora, também tá igualmente incrível. Eu acho que tem tudo pra dar certo, tá? Então, agora sim, vamos adentrar mais um pouquinho aí em como foi o episódio piloto. Então, né, gente, aconteceu pouca coisa nesse piloto, é só uma introdução da história mesmo. No caso, o personagem do Prem, né, ele é de fato ali um restaurador, né, você vê que ele tá trabalhando ali de forma muito séria, tudo mais, e ele acaba sendo chamado ali para poder ajudar a restaurar o quadro do personagem do Bom, né, daquele vampirão lá, e aí ele acaba se machucando na hora de tocar na pintura, né, fica aquele corte no dedo saindo sangue, e ele acaba se teletransportando pra dentro do quadro, e ele consegue, de fato, tirar o personagem do Bom do quadro, né, e aí sim ele conseguiu tirar o selo que o trancava no quadro. Ele estava lá dentro há mais de 100 anos, então, quando ele vem aqui pra fora, ele não reconhece mais as coisas, né, ele não conhece essas coisas modernas, o que é uma televisão, o que é um celular. Ele não sabe como lidar com a vida moderna, né? E tem realmente um tom ali bem engraçado quando ele sai do quadro, que parece que ele tá tanto tempo ali parado que ele tá com cãibra nas pernas, né? E o personagem do Prem fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo, né? E assim, é muito inusitado que o Prem saiba que ele é um ser místico, que ele pode sim ser um ser bem perigoso, ele pode estar ali correndo risco de vida, mas mesmo assim sente uma ligação forte com aquele vampiro ali que ele mal conhece, porque ele já vem sonhando com o Bom, né, o personagem do Bom há um tempo, já vem ali tendo relapsos, flashes de uma conexão, parece que é uma conexão ali com ele de muitos anos, mas ele não sabe explicar muito bem o que ele sente, então ele acaba levando o vampirão pra casa. Olha que coisa louca, né? E o vampirão nada mais queria que o quê, gente? Comida. Ele não queria sangue, não, ele queria comida. É um vampiro diferente, né? Até porque
ele tá sem os seus poderes, ou seja, ele não tá sentindo tanta necessidade assim de sangue, pelo visto, né? E ele mesmo falou que não se interessa por sangue humano. Acredito eu que ele deva se alimentar aí de sangue animal, né? Assim como a gente já viu outros vampiros aí em outras histórias também com essa sede de sangue mais animal do que humana, né? Enfim. O que eu achei bem engraçado foi que quando ele chega lá pra jantar na casa do Prem, aquela coisa toda, ele começa a se interessar pela televisão, como é que funciona a televisão. Ele tava passando um BL na televisão e ele começou a assistir loucamente. Era nada mais, nada menos do que, gente? My Golden Blood, que também é um BL desse ano, né? E também tem a ver com vampiro, um amor entre um vampiro e um humano, e aí ele fica fascinado por aquilo, assiste vários episódios, fica viciado ali no BL. Ou seja, temos aqui um vampiro BLzeiro, né? Que falou assim, uai, mas por que os vampiros são tratados na televisão como não sendo de verdade, né? Nós somos de verdade sim, nós existimos. Só que o Prem não tá levando muito a sério o que ele fala, porque ele não tem mais a velocidade que ele tinha, ele não tem mais aquela sede de sangue que ele tinha antes, ou seja, ele tá sem os poderes dele, né? Nem brilhar o olho ali, um olho vermelho, não consegue fazer, não consegue transformar, né? Não tem teletransporte, ele tá sem poder nenhum, coitado. Então o Prem, assim, não leva muito ele a sério. Até que, obviamente, né, o personagem ele do Mark fala, não, obrigado por você ter tirado o selo, obrigado por você ter libertado o meu mestre, precisamos do seu sangue humano para ele poder ali concretizar a volta ali dos seus poderes através de um ritual. E assim, o que eu acho mais engraçado é que o Prem entra na história sem resistir muito. Ele leva um vampiro pra casa, ele dá sangue pro cara, sem nem conhecer aquela galera direito. Eu acho que a história vai ser um pouco corrida, porque esse dorama aqui, esse BL aqui, só tem 10 episódios, né? Eu acho que se tivesse, de repente, 12, 14, acho que dava pra aprofundar um pouquinho mais. Mas eu achei, de fato, essa introdução muito corrida, né? Embora a cena lá que envolvesse o My Golden Blood tenha sido bem extensa, né? Eu acho que eles quiseram ali, realmente, fazer uma junção ali de universos dos dois BLs. O personagem do Barcode, pelo que eu entendi, ele tá liderando o clã do personagem do Bom durante esse tempo que ele tava sumido, que ele tava lá selado, tá? E ele também é vampiro, né? O personagem do Aon também é vampiro, e ele é médico, aquela coisa toda. Então, assim, os personagens estão sendo assim, introduzidos aos poucos, né? A gente vê, de fato, que o personagem aqui do Mark é um servo 100% do personagem do Bom, vai fazer tudo o que o Bom quer, né? Que o Bom é o seu mestre. E o Prem tá ali pra ajudar, né? Assim, largou a vida dele de lado pra poder viver em prol desses vampiros, entendeu? Gente, muito doido, assim. Para além dessa referência ao My Golden Blood, nós também tivemos uma referência ao fandom do Bom Prem, logo agora no primeiro episódio. Eles falam ali de cozinhar brócolis, e tem bastante brócolis na casa dele, vamos cozinhar brócolis, e o brócolis vai queimar. Falaram ali bastante do brócolis em algum momento. A gente sabe que brócoli é o nome do fandom do Bom Prem, me senti super representada, então achei bem interessante que tenha todo esse fanservice logo no piloto para poder conquistar de vez os nossos corações, e eu sigo aqui já super empolgada para assistir o segundo episódio. Bom, agora sim, vamos falar do segundo BL desse vídeo, que é Secret Lover. Bora falar agora da produção taiwanesa Secret Lover, que estreou no dia 22 de julho. Eu até agora assisti aos 4 primeiros episódios, então vou dar uma comentada aqui rápida sobre o que eu tô achando desses dois aqui, tá? Primeiro, eu vou ler a sinopse. Eu cheguei a anunciar esse BL lá nas estreias de julho, mas vamos dar uma refrescada aqui na sinopse, né? Na verdade, são 2 meninos que se conhecem desde a infância e que vão acabar tendo um envolvimento ali amoroso, né? Mas vamos ler aqui melhor a sinopse. Han Tuo e Jun Xin cresceram juntos desde a infância, desde crianças, né? E têm uma forte amizade até que ambos atuaram juntos em uma peça universitária. Tuo desafia seu amigo sob o pretexto de treinamento de relacionamento e um limite é ultrapassado. Do namoro falso ao beijo falso e ao amor verdadeiro, Junxi gradualmente é movido pelos sentimentos sinceros de Tuo à medida que eles entram em um tipo diferente de relacionamento. E eu só quero deixar bem claro aqui que é adaptado de um mangá. Por que eu quero deixar isso bem claro? Porque algumas pessoas acham que esse relacionamento dos dois, ou pelo menos
temos o início que o Han-tu forçava muito a barra ali com relação ao Jun-shi, que o Han-tu alimentava um sentimento pelo Jun-shi já há muitos anos. O Jun-shi não se ligava de que o Han-tu gostava dele, só quando ele falou claramente ali que gostava dele, que ele se tocou. Então, assim, mas eu quero também falar uma coisa, né? Primeiro que eles já se conhecem há muito tempo, eu não acho que tenha sido nada assim tão abusivo quanto as pessoas estão falando. E segundo, que a gente deve levar em consideração de que isso é sim baseado em um mangá. Por quê? Porque quando tem essa pegada japonesa, os caras costumam ser mais possessivos mesmo, e pegar no braço, e ter aquela coisa mais dramática mesmo. E isso pode ser interpretado como coisa mais abusiva, tá? Mas eu acho que isso tem muito a ver com o estilo japonês de fazer mangás, animes e seus doramas, tá? Então, sempre quando eu vejo algo japonês, eu levo isso em consideração, de que eles são mais machistas mesmo. A gente sabe que tem um pouco isso, tá? Mas eu tento levar isso em consideração, que é uma coisa cultural japonesa mesmo. Bom, para além disso, quero deixar claro aqui que o Jun-shi, ele é bissexual, ou seja, ele até se interessa por meninas, né? Tanto que ele não via à primeira vista o Han-tu como um interesse amoroso, ele sempre o viu mesmo como amigo. Então, nós temos que levar também isso em consideração, né? Tem aqui, inclusive, entre as tags, né, consentimento duvidoso, porque é isso mesmo. O início, ele beija o cara sem perguntar se queria ou não, força um pouco ali aquele primeiro beijo. Inclusive, esse primeiro beijo é quando começa o primeiro episódio. O primeiro episódio já começa assim, meio tenso mesmo. E aí o Han-tu se aproveita de que o Jun-shi tá numa situação ali de que ele ficou com tesão ali e tal, e falou, não, vai ficar aí com tesão ou você quer mesmo levar isso adiante e tal? Então, realmente tem aquela questão mesmo de um consentimento duvidoso, tá? Mas assim, gente, não vamos deixar de ver uma boa história por causa de um começo meio tortuoso, porque o começo é meio confuso, mas depois as coisas vão entrando nos eixos e a gente vê que eles realmente gostam um do outro, sim, tá? Então, assim, rola mesmo aquela coisa, poxa, mas ele é meu amigo, não é? A gente vai começar a namorar ou não? A gente vai arriscar uma amizade que a gente tem de muitos anos por conta de uma coisa que pode nem ser, a gente pode estar só aqui na empolgação, não vai ser levado à frente. Fica, de fato, aquele início ali meio conflituoso, mas assim, gente, eu tenho que levar em consideração também que esses dois aqui estão trabalhando pela primeira vez e ao mesmo tempo estão com uma química absurda. Você sente aquela tensão no ar o tempo todo. Tô falando aqui da interpretação mesmo do Wang Hao e do Chance, né, que estão aí, de fato, interpretando juntos pela primeira vez. Eu já vi uma entrevista, até que longa, né, uma entrevista de 17 minutos que tem no YouTube, até posso depois deixar o link aí abaixo para vocês assistirem, né, dos dois falando como é que foi filmar esse BL juntos, porque quando você tá formando um casal pela primeira vez, você não conhece a pessoa ainda direito, o início é meio confuso, você tem que ali combinar muito bem qual vai ser o tom da cena, como é que vai ser o beijo, como é que vai ser a cena hot, realmente tem todas essas questões. Você já vira um chip fixo, que você já tá acostumado a conviver ali com a pessoa, obviamente a química já tá ali formada, já tá consolidada, então o início é realmente mais difícil, né? Então, o Wang Hao, por exemplo, nunca tinha feito um BL na vida, então assim, ele de fato era muito cru com relação a isso, e o Chance ajudou muito a ele, e o próprio Chance também diz que o Wang Hao também foi super companheiro durante todas as gravações, então eles têm um relacionamento muito próximo atualmente, não conseguem viver mais sem um ou outro, né? Não sei se isso foi fanservice ou se isso foi verdadeiro, mas pelo menos pareceu muito sincero durante a entrevista. Eles realmente conversam horas e horas pelo telefone, eles são realmente muito próximos, compartilham tudo juntos mesmo, já estão aí parceiros de vida mesmo. Então, eu sinceramente espero que esse ótimo trabalho que eles estão fazendo juntos, que é o Secret Lover, acabe tornando eles um chip fixo e que eles trabalhem novamente juntos aí em produções futuras, tá? Mas para além dessa química inegável dos dois, temos aqui também duas meninas que também vão contracenar muito com eles. Uma delas, né, que é essa menina que é a melhor amiga deles dois desde a infância, ou seja, é um trio ali que estava sempre andando junto, e ela já tinha percebido que os dois gostavam um do outro, o Han-tu de forma mais clara,
que era assim, tava muito na cara de que ele gostava do Junshi, só o Junshi não percebia. Aliás, muitas pessoas da universidade deles gostam do Junshi, o Hwantuo fica sempre de olho ali nas pessoas que olham pra ele diferente, mas o próprio Junshi, coitado, é um cego, nunca percebe com relação a nada do que tá à sua volta, não percebe que ele é popular sim, porque ele, na cabeça dele, só o Hwantuo é que é popular. O Hwantuo já tentou namorar com outras meninas, tentando esquecer o Junshi, mas ele viu que era impossível, não conseguia tirar ele da cabeça. Então, acaba que no fim das contas essa amiga deles, né, acaba dando um empurrãozinho ali pra que eles fiquem juntos, aquela coisa toda. E temos também essa outra personagem feminina aqui, que é super afim do Junshi, né, fica ali rondando ele o tempo todo, até força um pouco a barra ali pra ser convidada pra sair com ele, e aquela coisa toda, mas o Hwantuo chega na hora e fala, não, cara, você tá abusando do cara aí, tá forçando uma barra, para de perseguir ele, a gente tá junto, não nos interrompa. Só que o próprio Wang Hao ainda tá tentando entender o que ele sente de fato e não quer mostrar pro mundo todo que eles estão juntos ainda, né? Tipo assim, ele pede pra que eles namorem escondido primeiro, ou seja, Secret Lover, né? Vem daí, até que ele entenda de fato quais são os sentimentos dele e eles de fato comecem a namorar de forma mais oficial. Então, esses 4 primeiros episódios, a gente já teve algumas pegações ali deles dois, tá? Eles estão de fato começando a ficar juntos ainda, mas ainda tem muita água pra rolar, porque é uma história aí de 12 episódios, né? Com calma, né? As coisas ainda estão acontecendo, ainda vai ter muita coisa aí pela frente, mas eu tô super curiosa pra ver como é que vai ser o desenrolar dessa história. Lembrando que essa produção é curtinho os episódios, né? Tem apenas aí 25 minutos cada episódio, ou seja, é bem rapidinho mesmo os episódios. Então tem comédia, tem romance e tem essa coisa muito clara aí de juventude, pelo fato de eles terem se conhecido crianças, né? E por ter um conteúdo hot, uma produção aí mais 18, só pra gente ter isso em mente, tá? Bom, então resumindo, eu super recomendo tanto Revamp quanto Secret Lover, e eu quero saber aqui de vocês, o que vocês estão achando dessas duas produções. Vou ficando por aqui, beijinho e tchau, tchau!